Dá para fazer grana com representação? Dá ou não dá, Elon? Dá e muito, Zé. Que é uma profissão que dá dinheiro, é a representação comercial. Nessa preparação de visita, eu toco ali no livro que o representante ele tem que chegar com a proposta pronta para o cliente, inverter o fluxo e não visitar o cliente para entender a proposta para apresentar. Entendi. E como que ele faz isso? Ele visita a loja um dia antes, ele pega todos os preços de ponta do concorrente, ele deduz ali a margem do varejo, mais os impostos e ele acha o preço indústria dele, né? O FOB. Sim. Se aquele FOB dele, quando ele olhar na tabela dele, o FOB dele tá maior que o FOB que tem que ser, cara, nem apresenta a proposta. Então até no livro tem uma frase, eu não podia sair para perder. E dali a história se constrói com a dificuldade do dinheiro versus roteiros que eu não podia errar, versus reuniões que eu não podia sair sem o pedido, versus manter aquele cliente sem dinheiro. E tudo isso, como que eu me mantinha em alta performance, sem perceber, com muita repetição. Repetição. Venda a qualquer mercado. Como construir uma representação de sucesso? Dá para fazer grana com representação? Dá ou não dá, Elon? Dá e muito, Zé. Porque é uma profissão que dá dinheiro, é a representação comercial. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Pô, muito legal ter você aqui. Então, agora que você chegou aqui, se esse assunto te interessa, seja bem-vindo ao Guia-se Podcast, o podcast das mentes que movem. Se você é empreendedor, gosta de franquias, representações, alta performance, vendas, tudo que é ligado a empreendedorismo, é só sentar o dedo aqui na inscrição e também deixar seu like. Se você achar o assunto interessante ou quer saber outros assuntos, é só você comentar aqui embaixo que eu vou trazer coisas só para você, que é meu ouvinte, que está aqui junto na minha comunidade. E eu tenho que falar dos nossos patrocinadores. A Guia-se, na Guia-se você encontra um ecossistema de mentorias, aliás, o Elon é meu mentorado. Você encontra um ecossistema de franquias, se você quiser empreender com uma agência de marketing digital a partir de casa, a Guia-se pode ser uma alternativa. Se você tem um negócio e precisa potencializar as vendas, você pode escolher uma agência digital da Guia-se que vai te ajudar. Tem a Guide, que é uma plataforma de negócios locais, então se você tem uma rede de negócios, a Guide pode te ajudar e muito. Se você tem um negócio, uma rede de franquias que precisa se comunicar com seus clientes ou franqueados, a Franquistanet é a melhor plataforma do Brasil. Você pode ver o QR Code aqui na tela e você pode clicar aqui embaixo também. E se você está em busca de um negócio de café, conheça a Cheirinho Bom, que é um ecossistema de café. Você pode ir e ter uma excelente experiência numa cafeteria ou você pode investir numa franquia da Cheirinho Bom. Só que tem o seguinte, assim como na guia, se você precisa saber se é o seu perfil de negócio. E é isso. Se você ficar nesse episódio até o final, tem um recadinho de dois caras fantásticos, Alfredo Soares e Joel J. E para começar, quero falar um pouquinho desse cara aqui, Elon Amaral. Conheci há uns 6 meses, se tornou meu mentorado. Estamos na crescente aí das mentorias. E ele vai falar sobre um livro, a gente vai contar a história desse livro, que foi muito, muito bacana, principalmente do nome, né? Pois é, cara. A história do nome já começa impactante, né, Zé? Ó, vou te dar os meus livros, Marketing Digital de Excelência. Bem-vindo, isso aqui, muito bom. Eu escrevi com 11 franqueados. Esse aqui é o Checklist Minha Franquia, que ajuda as pessoas a investirem corretamente em uma franquia. Obrigado, maravilha. Mais de 20 mil downloads. E esse livro aqui, Influência, que eu escrevi junto com o Joel J., que é um livro best-seller. Olha que bacana. Obrigado, Zé. E também trouxe um presente para você. Poxa. Meu livro, Olha lá. Venda a Qualquer Mercado, para você aprender a vender todo dia. Esse livro traz isso. E trouxe um mimozinho para você. Obrigado, cara. Sobre Olha lá. A caneca do método. Poxa, ó. A caneca... Eu vou abrir. Você sabe que a gente tem aqui o nosso copo, mas eu já vou transferir a água para cá ao vivo e a cores. E hoje eu vou tomar água aqui no café. A Amanda vai pegar o copo aqui e eu vou tomar aqui a água na caneca do... olha só que capricho. Zé Rubens Oliva. Isso aí. Cara, muito obrigado. Obrigado eu. Muito legal. E vamos lá. Como que começou a sua história na representação e por que
ter uma história pode fazer a diferença na representação, pode fazer a diferença no resultado? Cara, a minha história ela vem muito comum, numa repetição de padrões, vamos dizer assim. Todo cara que se torna representante comercial, até nos tempos modernos, ele vem de um perfil que ele é guerreiro. Não tem como ser representante comercial de porta a porta sem ter estômago. Não dá para ter. Tanto é que eles vêm numa extinção, porque o cara tem que ser... Guerreiro. Aquele cara que gosta de gente. Então, o primeiro fator para você ser um representante comercial, você tem que gostar de gente, porque sofre ali. Então, comigo não foi diferente. Eu comecei como preposto há 30 anos atrás e muito coitadinho. O preposto é aquele cara que geralmente... O representante comercial contrata um preposto. Isso. É isso. Ele falava, você tem tiro para venda, e me contratou. O cara me contratou e eu comecei ali a viajar com aperto. E esse cara, eu falo que ele foi... Hoje eu sou grato por ele, mas ele foi cruel no começo. Ele fazia um negócio para não conferir o dinheiro, que ele me dava uma ajudinha. Eu era muito jovem. Então, assim, naquela época, a necessidade de viajar uma semana, dinheiro de hoje era R$1.000. Ele me dava R$250. Que dava... Eu falava, não precisa prestar conta. Aí, não, lógico que precisava. O dinheiro não dava nem para um dia e meio. Aí eu comecei naquela luta, naquela pobreza. Comprei um carro parcelado, Zé, em 4 cheques na época, um Passat velho. Eu tive Passat também. E comecei, mas o meu já era velho, né? Lá em 95 para 96, era um Passat Pointer 1.8, mas ele já era velho, porque ele era 79, 80. Cara, eu tive um 82, um TS 82. Então, aí comecei naquela peleja, como muito... Que tem uma diferença, né, do arquétipo de representação comercial de vendedor externo. Sim. Vendedor externo é aquele contratado da empresa. O representante, se não vender, não ganha. E, pelo contrário, ele gasta o dinheiro antes. Aí eu comecei nessa peleja. Então, até no livro tem uma frase, eu não podia sair para perder. E dali, a história se constrói com a dificuldade do dinheiro versus roteiros que eu não podia errar, versus reuniões que eu não podia sair sem o pedido, versus manter aquele cliente sem dinheiro. E tudo isso, que na época não se usava a frase alta performance, como que eu me mantinha em alta performance? Sem perceber, com muita repetição. Repetição. E a gente vai falar disso. Antes da gente começar a falar, que eu vou trazer os assuntos pertinentes a esse livro aqui, foi muito, muito interessante como surgiu o nome desse livro. Então, quero até comentar a história. Teve um evento chamado Performance Day, onde eu e mais 9 mentorados do Joel fizemos o evento, e o Joel foi finalizar aquele evento lá. O Joel foi lá, fez um talk, começou a fazer perguntas e respostas, e aí, de repente, levanta um cara lá, falando assim, eu tenho um livro. Foi você que levantou. Você lembra da pergunta que você fez para o Joel? Lembro. Falei, Joel, eu preciso impulsionar meu livro tal, e terminar ele. Eu tenho o livro. Aí ele começou, pô, legal, e como que é o livro? Falei, então, o livro chama Um Método ARPA. O Joel começou a me bater, né? Assim, eu não estava preparado para aquela pressão. Nome é ruim. É muito ruim. Fala mais. E fala mais. E ele foi provocando, e naquela provocação, ele me destravou. Olha como um cara de alto nível, ele tira da cartola. Tira a né? lei de pedra. Tira a lei de pedra. Ele bateu, você estava lá e você viu. Fala mais. Aí ele falou para mim, o que o livro entrega? Eu falo, do nada saiu a frase. Previsibilidade, margem de lucro, para ter a recorrência eterna, que é uma frase que eu trago com veemência, para vender a qualquer mercado. Aí ele falou, esse é o nome. E nasceu. Venda a qualquer mercado. E daí, já como meu mentorado, a gente fez um evento também com o Joel J, e você teve a oportunidade de entregar o livro para ele. Foi bem legal. E ele falou assim, te tirei de uma...
Foi bem... Cara, eu já quero falar muito sobre esse livro aqui, mas eu já quero aprofundar na recorrência eterna. O que é isso? De onde que você tirou isso? Bom, então, cara, comecei a te contar. Então, aquela vida difícil, então era mais ou menos assim. Quando eu organizei a carteirização, que é uma parte grande do método, então o método ele traz que o cliente ativo e o inativo vale ouro. Eu aprendi isso com o tempo, mas eu, sem saber, eu já percebia isso. Eu carteirizava e todo mês eu visitava aqueles clientes importantes. E quando eu comecei a visitar, eu via que eu perdia muito tempo com um cliente que não interessava. E eu precisava da recorrência. Então, o que eu criei nesse tempo? A recorrência eterna. O que é? Que nem hoje eu estou aqui no podcast. A minha carteira está funcionando, o meu escritório ele funciona, cai os pedidos dessa recorrência. Então, a recorrência eterna é o elixir do representante. Ele tem que correr atrás disso, como outros negócios, né? Quem vive de recorrência hoje, e nos tempos modernos, né? Eu digo que de 2026, muitos mentores estão falando sobre recorrência, né? Que não se falava antigamente. Então, o livro traz isso. Que bom que você chegou até aqui e deve estar gostando do episódio. Você está buscando novas alternativas de lucro para o seu negócio? Então eu posso te ajudar. Corre aqui no primeiro comentário e tem um link. Ali você preenche. Eu estou selecionando pessoalmente algumas empresas para que eu faça uma mentoria gratuita e encontrando novas formas de gerar novos lucros. É isso que você quer? É só clicar ali e preencher. E tem um ponto interessante, né? Mas a recorrência, ela funciona, assim, posso estar errado e você pode me aprofundar nisso, baseado num bom produto ou um excelente produto e também num bom relacionamento. Como que você vê isso? Tem alguma coisa mais que se acrescenta? O item principal é o relacionamento. E como faz relacionamento? Que eu chamo do loop infinito do representante. Se você pegar qualquer um que pegar alguma coisa para vender, existe uma curva de aprendizado, mas não é aprendizado preço e produto, é aprendizado pessoas. Sim. Então você visita, geralmente a gente até faz uma brincadeira. Depois da terceira visita, o cara começa a te chamar pelo nome, da quinta visita ele começa a olhar teu catálogo, da sexta visita ele começa a cotar, na sétima visita ele começa a comprar. Na sétima visita. Você sai do zero, para você se tornar ali, e a recorrência eterna ela vai com 1 ano e 8 meses de muita visita. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Você acredita que é o tempo... tempo... Não se forma representante antes de 1 ano e 8 meses. E eu vejo muito gestor judiar, até o segundo livro que eu vou escrever, eu vou falar sobre a gestão, o olhar do gestor para o representante comercial. Então, essa é boa, né? Essa ideia foi boa, né? Essa ideia foi boa. Meu mentor me ajudou. Ah, é? Meu mentor me ajudou. Boa. Bom, legal. Aí tem vários assuntos aqui. Então, por exemplo, tem um capítulo onde você fala sobre a condução eficiente de encontro de vendas. Então, como o cara se preparou para chegar até o cliente. Como ele estudou o cara, como que ele viu ou ele já identificou algum problema que ele tem. Então o método dos 4 arquétipos, um conecta no outro. Sim. A questão da preparação, no livro eu trago uma repetição que eu faço até hoje. Nessa preparação de visita, eu toco ali no livro que o representante ele tem que chegar com a proposta pronta para o cliente, inverter o fluxo e não visitar o cliente para entender a proposta para apresentar. Entendi. E como que ele faz isso? Ele visita a loja um dia antes, ele pega todos os preços de ponta do concorrente, eu ensino a vender pelo preço de ponta, é uma técnica diferente, do concorrente, aí ele faz ali do concorrente do produto que ele vende. Sim. Então ele analisa pelo preço de ponta, ele deduz ali a margem do varejo, mais os impostos, e ele acha o preço indústria dele, né? O Sim. FOB. Sim. Se aquele FOB dele, quando ele olhar na tabela dele, o FOB dele está maior que o FOB que tem que ser, cara, nem apresenta proposta.
Então, acha outro Mas produto. pode ser que tenha outra diferenciação de produto ou uma marca aí muito você forte. vai no valor. Então, aí, Sim. pelo preço de ponta. Então, são 2 fatores. Se o preço produto igual banana com banana, o teu FOB está muito baixo, você negocia com a indústria, se tiver certo. Se tiver, o seu produto é melhor, se é um produto melhor que o do cara tá lá, você dá o valor. Aí você vai pelo ICP, pelo ponto da loja, é muito importante, que nível de pessoas que circula lá, para você fazer a reunião perfeita. ICP é? O índice do cliente ideal. Ah, legal. O perfil do cliente ideal. Legal, bacana. Porque é muito representante, ele trata os clientes, no meu ver, muito igual, Zé. Cliente não pode ser tratado igual. Igual de que maneira? Se o segmento dele tem um perfil e você atende 2 segmentos, você tem que atender os segmentos separados. Sim. Para vender a mesma coisa. Eu vou vender esse copo para você, só que você está no segmento. A minha oratória, ela tem que ser diferente se eu vou vender o mesmo copo para um supermercado. Entendi. Porque o comprador de supermercado ele é mais profissional em alguns tópicos. O comprador do material de construção, ele é profissional em outros tópicos. Ou seja, um busca preço, outro busca serviço. Então, é diferente a analogia. E o livro traz isso muito bem organizado. Método ARPA. O que significa ARPA? Agenda, que não é agenda de papel, é a carteirização versus segmentação versus status do cliente. Sim. Versus o roteiro. A gente tem um pacotão ali. Sim. Você entendeu o segmento e o status do cliente, se ele é ativo, inativo ou amplo potencial, você conecta no R, que é a reunião perfeita. Sim. Dali a gente fala sobre oratória, comportamento e o preço de ponta. Assim, eu trago isso toda hora, ensino. Entendeu a reunião, vendeu, é o parceiro. Como que o representante faz técnicas de trade marketing, de merchan, de campanhas? Como ele traz essa questão do marketing pro varejista? Que muito varejista não sabe fazer, acha que sabe, não sabe, e muito representante não tem o apoio da indústria. Aí como que faz? Não faz. E o A, que na verdade seria um O, né, de organização. Então ali eu trago, nesse arquétipo, tecnologia, CRM, a gente traz os números de quantas visitas, positivação, a gente ensina o representante a ter todos, porque venda é número. Sim. É processo e número. Então eu separo bem no livro o que é processo do que é jornada de compra. Legal. Então eu deixo bem organizado. Então o arquétipo traz isso. Como resgatar clientes inativos? Mas antes, deixa eu só falar para a nossa audiência aqui, que se você tem um negócio, você acredita que seu negócio tem mais potencial do que você está tendo hoje de retorno e principalmente de lucro, eu tenho uma mentoria cujo, inclusive, o Erlon faz parte, é o Guias Club, o seu novo lucro. Na minha mentoria, eu ajudo você a encontrar pelo menos R$1 milhão em novos lucros. Mas você vai me dar R$1 milhão? É óbvio que não. Eu vou ajudar você a encontrar e eu vou te acompanhar no caminho dessa lucratividade. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui embaixo. Tem o link, assim como dos patrocinadores, e você clica. Então, vamos lá agora. Como resgatar clientes inativos? Então, assim, eu trago numa questão muito simples. Depois da carcerização feita, o livro traz uma regra de ouro. É uma regra que ela é incomum até do marketing, que muitos mentores em marketing focam pelo menos 40%, 50% em prospecção. Eu não prego isso, eu prego 60, 20, 20. 60% no ativo, 20% no inativo e só 20% na prospecção. Quando que eu somo é 80% do tempo na carteira que te conhece. Sim. Então, o que é resgatar o cliente inativo? Não simule demência no inativo. Se você perdeu ele, tem porquê. Então, eu ensino ali. Eu esqueci porque eu perdi. Encara porque você perdeu, cria uma solução nova, é o princípio.
Os inativos valem ouro, tem ouro escondido ali. Porque você melhora como representante, a indústria que você está melhora como indústria ou a distribuidora. Então você sempre tem um ano melhor. Então volte naquele inativo para revender. Ele já te conhece, ele já sabe as suas manias, já conhece a sua indústria. Traga os benefícios, foque no inativo. Então, resgate simples. Encare por que você perdeu. Essa é a dica. E tem aquela lá, por exemplo, o cliente me conhece, mas o meu produto ele não comprou, ele estressou com a empresa, não quer comprar. Mas o cara é amigo meu. Você vai lá, de repente, busca outro produto para oferecer para aquele cara que já te confia? Ou confia Você em você? fala fora da indústria? Isso. Fora daquela indústria que você está... eu cheguei em você para vender esse microfone. Só que você comprou um microfone, não fiquei contente com o seu microfone, mas eu gosto de você, Zé. Falei, então tá bom, então vou vender para você essa caneca. Porque eu já tenho o mercado aberto. Sim. Já aconteceu isso com você? Sim, a representação tem esse múltiplos canais, tanto é que no livro eu prego generalista. O generalista é a sinergia de segmentos. Eu sou um representante de eletroeletrônicos, há 30 anos. E hoje eu atendo um segmento de material de construção. Qual que é a sinergia? O material de elétrico. E qual a sinergia que um cara comum não faria? Atender loja de utilidade doméstica. Não tem nada a ver. Então, naquilo, não tanto vender só o produto, mais canais e pegar mais representados que te conectam. Então, sim, o escritório tem mais representados e o representante deve ter mais representações. Legal. Para fazer exatamente isso. E você foca, assim, no 80-20 dos clientes? Então, você falou, você tem 80% de trabalho que é da sua carteira. Mas, geralmente, dentro dessas 80% de todos os atendimentos que você faz, tem aqueles caras que são os 20% que geram 80% do resultado, que é Pareto. Você trabalha com Pareto? Como que você faz isso? Sim, o Pareto do Pareto, né? A gente faz o Pareto e dentro da curva A, já setorizado, que é os ativos, a gente trabalha pela positivação. Quando trabalha pela positivação, é exatamente para quebrar, eu chamo o Pareto de maldição, tá? Eu não concordo com o Pareto. 80% da sua receita está em 20% dos seus clientes. Isso é péssimo para a representação, porque aí danifica a recorrência eterna. Entendi. Então, para você fazer uma capilaridade maior, você faz o Pareto do Pareto e desconcentra, sempre trazendo clientes novos nessa ordem. Busca o inativo que perdeu e o potencial. Como eu foco generalista, Zé, a gente mapeia a zona de clientes e traz os clientes importantes do roteiro, que ainda não são. Então, a gente faz um foco do foco, o Pareto do Pareto. Legal. É bem assim mesmo. Checklist de reunião de vendas. O que é importante que o cara não pode deixar de fazer numa reunião de vendas? Eu trago ali sobre o comportamento. Eu vou te falar uma coisa que o livro fala, eu falo no livro e eu sigo isso faz muito tempo. Você quer matar uma reunião de venda de um cliente que não te conhece? Você leva o notebook descarregado. Você leva a apresentação online, não offline. Sabe o detalhinho? Você não leva um adaptador de tomada, caso acabar, porque a tua fonte é 3 pinos, a do cliente é 2 pinos. Você vai entrar debaixo da mesa. Sabe os detalhinhos? Então, não pode errar no detalhe. Então, o que é o checklist? Trouxe o catálogo, a apresentação está ok, está offline, as amostras estão ok, as amostras que dá do cliente, visitei a loja, estou com o preço de ponta, porque às vezes se o seu preço FOB não chegar, Zé, você tem que ter um argumento pelo teu preço de venda para o cliente ganhar mais. Isso está no checklist. Então, eu trago ali no checklist as 5 perguntas poderosas para você já quebrar a objeção do cliente. São 3 primárias e 2 emocionais. Tipo assim, José, o meu produto, se você comprasse, o que melhoraria no seu sellout? Olha que produto, olha que pergunta. Então, essa é a preparação. Tem que estar no checklist. Que lembra do ICP do cliente, do perfil? Eu cuido do perfil, eu vejo quem são meus concorrentes, e trago o checklist pronto, para não me perder na condução. Aí ali eu trabalho sobre vestes, eu não acredito que o representante
porque ele está numa zona de calor, ele tem que visitar de bermuda, sabe esse tipo de Sim. coisa? Eu trago tudo isso. Eu acho que protocolo tem que ser seguido. E a venda é uma ritualística. Você tem que ter a ritualística. Sim. Fala de um grande erro que você já cometeu em vendas. Grande erro, tratar os clientes tudo igual. Grande erro. Demorei para aprender, apanhando muito. Grande erro. Outro erro comum também, perder tempo com quem não me dá ROI. Antigamente nós não falava de LTV, né? Da linha de tempo de lucro do cliente. Então você perde, muito representante perde tempo com o cliente porque gosta do cliente. Quem nunca ali, eu vou lá no fulano porque ele é legal, mas ele não dá dinheiro. Então esse é um erro comum em venda. Cuida do LTV, vê quanto ele está de lucro e elimina. Então é um erro comum. Cometi muitos, Zé. Legal. E eu já fui representante da fábrica do meu avô, que passou para minha mãe. Trabalhei 5 anos, eu tinha uma recorrência, toda semana chegava pedido. Era a ferramenta de corte para torno. Foi uma grande escola mesmo. E você fala também de pós-venda. O que faz diferença no pós-venda? Hoje com a tecnologia, o que está acontecendo? A gente está passando uma troca de geração. Olha como o pós-venda ele ficou mais acentuado no processo de venda que muitos vendedores, tanto interno, tanto externo e tantos representantes esquecem. A questão do pós-venda, o comprador jovem está preparado. O comprador jovem, ele sabe do seu produto, ele sabe da sua garantia, ele sabe do preço de ponta antes de você visitar ele. Então não tem mais blá, 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 porque ele é um cara já conectado. Então o que acontece no pós-venda? Você precisa ter um pós-venda elaborado pelo sellout. Se você vende para o cliente e o preço de ponta do seu produto está desenquadrado, ele não gira. Quando ele não gira, ele não repõe. O cara nunca mais compra de você. E o jovem ele é pior, porque ele não te dá a oportunidade, igual antigamente, o cara te receber. Tomar um café. Então, o pós-venda ele tem que estar um olho no gato, um olho no peixe. Não venda por vender, porque você vai se queimar. Complicar, se queimar. Porque o comprador está vendo muito pós-venda com a questão do sellout, do giro, estoque e vendas. Sempre se falou disso, mas não como hoje. Não como 2026, cada tecnologia. E varia muito a margem. Porque você está falando que você chega lá, isso aqui você consegue vender por tanto, o seu lucro vai ser tanto. Então, como você trabalha para as lojas, você já calcula uma margem. Às vezes o cara fala, não, mas essa margem não serve para mim. Então, exatamente esse é o ponto. Exatamente, entende do segmento. Então, pelo ICP, eu entendo o segmento. Uma outra variável do ICP é o ponto. Que ponto esse cara está? Ele pode ser um material de construção. Ele está na zona sul, a loja é mais premium. Ele está na zona norte, no caso lá de São José do Rio Preto, zona norte tem um pouco mais baixa renda. Sim. Então, você tem como representante, você tem que entender. Então, pela margem. Então, a margem comum do varejo é 40% do varejo de massa. Ou Sim. seja, né? 40% é 66% de markup. Sim. Muita gente não sabe isso. Então, mas qual que é a margem mínima? 30%, que é 42% de markup. Sim. Então, como que você trabalha a venda? Você tem que entender desses números para conduzir. E quando não dá, o preço não venda. Fala, cara, esse produto não é para esse momento. Perder venda faz parte do processo. Por isso, se a gente ganhasse todas as vendas. Por isso tem que ter outros catálogos à disposição. Outros catálogos ou entendimento do mercado. Mix e o Pareto do mix, que é a curva A. Entender um pouquinho melhor. A gente fala de sellout, mas às vezes você que está aí não sabe o que é sellout. Sellout é o giro do produto no salão de vendas, onde que ele está exposto, que preço que ele está e quantas vezes ele gira. Sim. Antes do cliente pagar. Qual que é o sonho? Se você vende com 30, 60, 90, prazo médio é 60. O aging comum, o tempo de giro, deveria você girar a mercadoria antes de pagar o boleto. Entendi. Esse que é todo varejista pede. Então, quando esse giro está combinado, você pode trabalhar com markup menor. Legal. Então, o sellout é isso, é cuidado
de como o cliente te percebe. Como o consumidor percebe? O representante não cuida disso. O representante, às vezes, vende, não treina o vendedor, não treina pelo preço de ponta. O cliente é o cara que não compra. Porque o vendedor do seu cliente não sabe ofertar para o cliente dele. Isso o sellout faz muito bem feito. O selling é quando você vende para ele, o sellout quando ele vende para o consumidor. Legal. E agora vamos falar de um ponto importante. Eu sei que você é um cara que tem uma expertise muito grande, na gerência de equipes de representantes. O quanto é difícil montar uma equipe boa de representantes? Olha, hoje em dia ainda está um pouco mais difícil, porque o fator já era difícil agora. Já era difícil. O que está acontecendo com a pluralidade de canais? A indústria vem buscando mais canais de venda. Então, a indústria quer o B2B, do B2B ela quer o valor agregado, que é o varejista grande, ela quer também o pequeno, ela quer o distribuidor. E agora ela quer também o B2C, criando plataforma de e-commerce para vender direto. E o representante nessa? Então, o representante vem achatando com as margens de comissão. Aí ele não consegue, então ele está se regionalizando. Com comissão menor, esse cara está um pouco mais difícil. Então, criar novos representantes, caso dessa questão, está um pouco mais difícil. Então, como que você sai dessa? Mais pastas, aprendendo a vender direito, para o cara sempre comprar de você e você se manter ali. Senão você não fica no mercado. Não vai ficar no mercado. Por isso que a indústria vem com essa dificuldade de gestão. Respondendo a pergunta, qual que é a dificuldade da gestão? O gestor não entende isso e aperta a margem do representante. Então, quanto mais você aperta a tua equipe de venda pagando menos, menor é gente para trabalhar. Sim. E o gestor não atende isso. Porque a indústria nomeia o gestor o bom supervisor, nomeia o diretor o bom gerente. Então, para lidar com equipe de campo, deveria ter uma direção um pouco mais na visão quente de mercado. É um cara que andou no mercado, um cara que andou na rua, para entender a dor. Olha só, se você tem uma empresa e precisa montar uma equipe de representação, dá uma olhada nesse cara aqui, ele tem uma mentoria exatamente para isso. Então, é isso, né? A mentoria ensina o profissional de vendas a suportar essa mudança de geração. Sim. E os tempos novos, com tecnologia. Na mentoria, a gente fala muito sobre IA. Eu dou o letramento de IA. Aquela nova moda agora é o letramento. É como você fala com a IA, mas com vendas, com representação. Então, eu mentoro isso. Legal. Todos esses comportamentos, inclusive para o gestor também. Bacana. Uma mentoria nova para gestão. E como ser um representante de alta performance? Se mantendo em repetição. Então, o que você tem que fazer? Hoje eu falo, tem que ser híbrido. Eu fico 50% do tempo no escritório e 50% na rua. Mas quando eu vou para a rua, o que é estar em alta performance? Checklist na mão, proposta bem desenhada, o preço bem desenhado, aquela proposta matadora para você não perder tempo. Isso é se está em alta performance. É girar a carteira. O termo comum do representação é girar a carteira. Como que você gira a carteira tendo muito cliente? Organizando a carteira. E isso é alta performance. Não perder o time da ligação, não perder... Você sabia, Zé, que quase 70% das vendas do representante comercial são perdidas entre o envio da proposta e o retorno da proposta? Porque esse cara, ele tem que visitar, ele tem que pôr pedido, ele tem que criar proposta, enviar a proposta e dar retorno. E, às vezes, ele é sozinho. Sim. Então, 70% está nesse... Então, o que é alta performance? Organiza o seu tempo em blocos de tempo para você se tornar alta performance. Quando você mandar a proposta, você não pode demorar mais que 24 horas para um retorno dessa proposta. Estourando ali 2 dias. Você pode perder a proposta. Então, alta performance para mim é isso. É a organização do processo. Voltando, separando a jornada de processo. Isso é alta performance na representação comercial. Olha só que interessante. Então, você também traz alguns dados aqui e, assim, recomendo de fato que você compre esse livro aqui. Vou falar de alguns itens aqui. Ranking de clientes, última positivação,
ciclo de compra, próxima compra prevista, taxa de recompra, taxa de retorno de visita, taxa de reativação de inativos. E são KPIs que mostram aqui quem é ouro, prata e quem é âncora. Olha isso aqui. Quanto vale um livro desse aqui? Quanto vale? E às vezes você está ancorado num cliente que não te traz a positivação. Como eu disse, você gosta do cara, você vai lá, o cara não te dá lucro. Então, esses KPIs da representação, eu trago ali de uma maneira muito simples. A gente, desde o começo do método, o mentorado ele vai construindo isso do zero, até chegar nos KPIs. Quando você mede, você vende mais. Sim. Não tem jeito. Você vai vender. Aí é outro jogo, é um jogo novo. É um lucro novo, igual diz aqui no Guias. Lucro novo. Seu novo lucro. Seu novo lucro. Cara, nos índios. Então, agora eu quero aprofundar na sua mentoria. Você já tem mentorados, você já tem alguns programas de mentoria. Fala do começo, aquele cara que está começando ali e quer entender um pouco como funciona a sua experiência e como ele ganhar dinheiro com isso. A mentoria vai antecipar esse cara em 10 anos, 10 anos? 10 anos. É uma mentoria extremamente, com um ROI altíssimo. Ele entra, ele vai entender a carteirização, que é a parte mais difícil. Representantes antigos, representantes já que têm anos de estrada, têm dificuldade na carteirização da carteira e no como prospectar. Ou eles prospectam demais, ou eles carteirizam demais, tirando o pedido do mesmo cliente, que é mais fácil. Sim. Então, isso é a morte do representante. No método, a gente foca muito isso. Quase 60% do método está no A e no R. A e R. Agenda e reunião. Então, eu foco nisso. Então, o cara sendo mentorado, a gente vai trabalhar a carteira. Na minha mentoria, como eu estou bem antigo, eu tenho muita ferramenta. Quando eu faço o mapa de calor para o mentorado, tem um mentorado agora que está agradecendo muito. Eu mando os leads de clientes que ele não conhece por plataforma. A gente extrai isso via IA. Até isso a gente está ajudando. Então, o cara antecipa 10 anos, O mentorado entrega um ROI. Se ele começar do zero, ele já entra vendendo. Sim. E o cara que está mais antigo, ele já entra organizando e ele pode já montar o escritório dele, que tem muita dúvida, se monta ou não monta o escritório. Eu ajudo nisso. E o cara que já ganha acima de 50 mil reais, eu também mentoro. Sim. Eu também mentoro. Para ele, qual que é a grande massa desses caras que estão acima de 6 dígitos de faturamentos? Onde que dá ali 50, 60... Tem representantes que ganham 200 mil reais. 200 mil? 200 mil reais. Eu tenho colegas que ganham 200 mil reais porque fatura de milhões. O que esse cara... Por que precisa de uma mentoria igual a minha? Para dar o próximo passo. Porque às vezes ele ganha 50, 60 mil, não consegue ganhar 70. Porque está embolado ali. Então a gente tira ele, traz ele para um próximo nível, traz ele para uma mentalidade diferente. Então o método traz isso. Legal. E você acha que, em geral, os representantes se sentem sozinhos no mercado? Total. E mal assistidos. Porque a nova gestão, os gestores hoje têm entre 30 a 35 anos. Os gestores de mercado que lideram essas equipes. Eles são da geração X. Muitos deles não têm um pouco de vivência. E eu não sei onde que esses caras aprendem que o representante ele não é o parceiro da indústria. Ainda tem indústria com essa nova gestão que está vendo o representante como vilão. E o representante sempre segurou o Brasil, cara. O Brasil é movido até hoje por representação. No Brasil tem mais de 150 mil. 150 mil representantes? Não. 500 mil representantes, 150 mil clientes de distribuição e logística. Nossa. Que são tocados por representante. Sim. E tem gestor que ainda está querendo tirar representante. Então, o representante está mal assistido, esse representante está sem reconhecimento, ele vem envelhecendo e não está conseguindo entender o novo jogo com IA, isso que a gente traz ali na mentoria. Então, ele está meio abandonado. E tem muita gente querendo desistir. Então, o método eu trago para cima. Não desiste, não. O cara, se ele é apaixonado por representação, ele vai ficar. E vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro. Porque tem um contraponto. O jovem não tem o estômago para ser representante. Não então, os dinossauros estão em alta.
em a visão de algumas indústrias. Para não contradizer que a indústria está abandonando, tem indústria que já sacou isso. Tá gostando desse episódio? Então deixa eu te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição eu tenho o link dos nossos patrocinadores. Dá uma olhada lá. Tem a franquia Guia-se, que é uma franquia de agência de marketing digital. Tem a Guia-se, que é uma agência de marketing digital que pode te ajudar a potencializar seu negócio. Tem a Guide, que é marketing local para redes de negócio ou de franquias. Tem a franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação para redes de franquias ou redes de negócio. E também tem a franquia Cheirinho Bom. Então, se você quer saber mais sobre esse negócio, é só dar uma olhada na descrição, escolher e clicar. Aí quem que tá pior? Os key accounts não sabem tocar negócio. Então, assim, o representante está num bom momento, porém, também num momento difícil, se não tiver uma boa ótica, um bom entendimento. E um método, né, Zé? Não dá para não ter método. Olha, nesse livro aqui tem Jamil Albuquerque, presidente da Mastermind da Fundação Napoleão Hill. O Jamil, ele é o guardião da palavra de Napoleão Hill no Brasil. Então, o Mastermind traz toda uma filosofia de Napoleão Hill num curso de alta performance e capacitação humana. E eu tive a oportunidade do Jamil ser meu prefaciador. Ele me abrilhantou com isso. E é um grande cara, uma grande pessoa. E eu sou leitor de Napoleão Hill e eu sigo eu também. prosperidade. Eu acho que Napoleão Hill ele foi um dos primeiros livros no Pense em Riqueza que eu li, estudei, tenho esse livro muito gasto, mas é muito interessante. Quem não leu, que leia. E você, representante, que precisa melhorar a sua performance, mais uma vez, consulte aí. Se o cara quiser te achar nas redes sociais, como que ele te acha? Ou Erlon Amaral. Já me acha. Ali eu tenho um link que eu criei o ARPA Club, pela sua dica, Sim. né? Então, a gente tem o ARPA Club. O ARPA Club é um processo de mentoria que vai trazer o representante para outro nível. E ali no link da bio, você entra num grupo exclusivo e a gente ali dá dicas de vendas e também já começa uma mentoria ali de graça. De graça. De graça ali. O grupo já é uma mentoria de graça. Já dá muito conteúdo sem cobrar. Sem cobrar. Eu sou um cara bem acessível também, eu sou um cara da rua, participo de feira. Então, os seus mentorados acabam virando amigos. Legal. E me acha fácil. O nome já é incomum, né? Erlon. Erlon Amaral é fácil. Você digitou aí, só tem eu mesmo. Bom, e como está sendo participar da Guia-se Club? A Guia-se está no mesmo discurso que eu estou aplicando aqui. Vem me trazendo para um próximo nível. Sim. Sua equipe é muito... Não é carinhosa, é muito solista que fala, Sim. muito presente. Então, tudo que pede está na mão. E você vem me trazendo para um outro jogo. E hoje eu vi que a mentoria, como eu vendo mentoria e indico que o representante tem que ter uma mentoria, eu indico que hoje o mentor tem que ter um mentor. Porque o mentor, ele não só, além de puxar para o próximo nível, mantém você no trilho. Porque a gente desanima, é difícil, não é fácil. Eu cobro você de vez em quando? Cobra, dá um Uma chacoalhando. Então, o Guia-se está sendo muito legal. Legal. E a gente está com bastante expectativa. Batemos 20 mentorados agora. Essa semana aqui tem a meta de chegar a 25. Vamos lá. E agora eu queria saber um pouco mais de você, né? Você é casado com a Juliana. Quanto tempo? Cara, eu sou casado com a Juliana. Eu sou pai do Vitor, de 30 anos. Eu sou pai da Júlia, de 27 anos. Sou pai do Vinícius, que tem 24 anos. E sou neto do Miguel. É avô do Miguel. Sou avô do Miguel, que tem 7 anos. Então, uma família ali. Moro com a minha mãe, só que não, minha mãe mora comigo. Pois é. Mas ela que manda lá em casa, então a gente é uma família. A mãe trouxe muito isso. O meu sucesso vem pela minha mãe, muito Sim. severa. Sim. Então, na representação, ela sempre me pôs. A mentora era minha mãe. A mentora era minha mãe. Então, manda uma mensagem para sua mãe. Agora você olha para a câmera e fala para sua mãe. Mãe, falar que te amo já virou comum, né? A senhora é responsável por eu ter caráter e estar aqui hoje podendo falar para outras pessoas,
transformar vidas de pessoas do mesmo jeito que ela transformou a minha. Com um conselho simples. Só vai. Vai e fica. E seja honesto. É isso. É isso aí. Obrigado. E seu pai? Meu pai não seguiu a jornada com a minha mãe. Sim. Meu pai era muito bravo. É mesmo? Então, muito bravo, muito nervoso. E minha mãe num relacionamento tóxico. Sim. Largou dele, então eu fui criado sem pai. Ah. Uma mãe doméstica. Sim. Tive uma dificuldade imensa. Quando eu falo dificuldade, Zé, eu tenho amigos que falam, mas eu também passei dificuldade. Pode até ser, mas não passou dificuldade mesmo. Sabe aquela dificuldade Sim. doída mesmo. Morava numa casa de fundo, sem forro, dormia numa cama de mola, quando chovia, molhava tudo. Você tem irmãos ou não? Não, eu sou filho único, cara. Você e sua mãe. E minha mãe e minha avó. Minha mãe cuidava da avó doente, né, que é falecida. Então, a vida foi difícil. Sim. Então, eu conto uma história que hoje, para mim, é uma história bonita, mas era muito triste. Sim. Eu estudava exatos 2 quilômetros da minha casa. Eu ia a pé, com 8 anos de idade, entre primeira e segunda série, eu ia a pé. Imagina hoje uma criança de 8 anos indo para a escola sozinha. E quando eu bati o sinal da escola, eu tinha que voltar correndo, pegar a marmita da minha mãe e levar perto da escola, antes do almoço dela. Sim. Então, se eu atrasasse, eu brincava, eu apanhava, é óbvio. Então, uma criança com muita dificuldade. Mas falando, por que ela não levava a marmita, né? Então, ela entrava muito cedo. Minha avó era doente. E às vezes tinha dia que não dava para ela fazer a comida para levar. Sim. Então, minha avó fazia ali no ritmo dela de manhã, quando eu chegava da escola. Pegava a marmita e levava o levava. almoço para minha mãe. Então, Legal. a vida é difícil. E hoje o papel da Juliana também na sua representação, nas mentorias? Cara, ainda bem que eu tenho essa mulher, cara. Então manda uma mensagem para ela agora também. Juliana, eu já falei isso também 1000 vezes, mas eu vou falar. Você é o esteio da nossa família. Então, você aguenta a pressão de quando não vende, você aguenta a pressão de quando vende demais, que também dá pressão. Então, além de ser apaixonado por você, eu sou grato. Obrigado por você ser o esteio da nossa família. É isso que eu trago para você. Pô, legal. Agora eu quero que você mande uma mensagem para os seus filhos. Os filhos... O papel dos seus filhos naquilo que te empurra. Então, vamos lá. Os filhos são 3 filhos. Eu vou empacotar os 3 numa mensagem só. Cara, vocês seguiram muito conselho. Vocês viram um pai severo, que teve um padrão de repetição da criação que eu tive com a minha mãe. E vocês deram gente. Hoje empresários, hoje vendedores. E é isso. Às vezes eu fui muito duro com vocês e eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas falar que aquela dureza, eu acreditava em vocês. E olha que vocês deram gente. Ficaram alguns impactos de ser muito severo, mas eu acredito que hoje vocês têm orgulho dessa criação, como eu tenho orgulho da minha. Amo vocês, continue assim, sempre gostando de gente e respeitando os outros. É simples. Não faça para os outros o que você não quer que faça para vocês. É isso, Zé. É isso aí. E o Miguelzinho? Manda uma mensagem. E o Miguel figura, né? O Miguel fala assim para mim, você está bem, vovô? Você está bem. Então... Não, vou até construir um negócio novo. Está começando de novo. Miguel, a criança, você talvez não tenha idade para entender essa mensagem, mas eu vou deixar ela, que ela fica gravado. E a internet tem isso, né? Ela fica documentada. Miguel, você veio para fazer aquela nova vida para as famílias. Então, você reacendeu a nossa família. Você não é só uma esperança, você é uma mira. A gente vê em você o futuro que é possível. Então, a gente trabalha sempre mirando nos netos, e eu quero mais netos, né? Peço vocês, filhos, fabriquem nenês, que ser vô. É uma delícia. É demais, É demais. Bom, vamos lá. Você é representante, quer vender mais, quer ganhar dinheiro, é só achar o Erlon Amaral, segue ele, entra no grupo, é gratuito. Se você quer
achar novos lucros, você vem para o Guias Club também. E muito obrigado. 30 anos de experiência. Falamos aqui do seu livro. Recomendo mais uma vez. E aí, Elon, só tem uma coisa, cara. Tem gente que chega aqui e não se inscreve no canal. Pede pro cara se inscrever. Cara, quando você se inscreve no canal e põe o sininho ali, esse conteúdo leva para outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Então, além de ser educado, recomendável, ajuda os amigos a prosperar, né? É isso. Então, se inscreva no canal, dá seu like, lê a bio ali, lê as descrições, sim, que ali tem tudo, e você vai ver esse conteúdo como uma aula, né? Você pode rever ele, sim, e seguir aí. E você que veio até aqui, mais uma vez, deixa o like, compartilha, comenta aqui se gostou, se não gostou, comenta também. E agora tem recado, sabe de quem? Joel J. e Alfredo Soares. E também tem 2 vídeos que eu separei para que você possa continuar assistindo o canal. Muito obrigado. Valeu. Show. Valeu, Zé. Ô, galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio. Joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp. Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio. Deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e a tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era para eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.